Glória a Deus, graças a Deus, esse momento para meditar na palavra do Senhor Jesus. E hoje a palavra de Deus está localizada no livro de Atos capítulo 3, Atos 3, que diz assim a palavra de Deus. Vamos direto ao texto. Glória a Deus. Toda honra e toda glória para Deus. Diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, que era a 9. E certo homem, glória a Deus, e certo homem coxo de nascença era carregado, a quem punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Este, vendo a Pedro e a João, que iam dispostos a entrar no templo, rogava-lhes que lhe dessem uma esmola. E Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. E olhava atentamente para eles, e aguardava receber de suas mãos alguma coisa. Então disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artérios foram fortalecidos. Então ele deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar. E entrou juntamente com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Queridos, aqui deparamos com essa passagem de Atos capítulo 3, onde Pedro e João, eles estavam indo ao templo para orar. E Pedro e João já tinha o hábito de 3 vezes durante o dia estar orando. Só que antes dessa experiência de Pedro e João, eles estavam aprendendo com Jesus. Jesus, no passo a passo, estava ensinando Pedro como é que ele tinha que se preparar, como é que ele tinha que se fortalecer e se livrar das tentações. Porque a vida de Jesus sempre foi de oração. Jesus sempre estava falando com Deus. E o que acontece é que Pedro e João, eles subiam ao templo. E o que estava acontecendo, porque antes Pedro não tinha essa vida de oração. Antes Pedro não tinha essa ligação constante de estar durante o dia sempre no templo. E o que acontece é que Pedro, ele aprendeu com Jesus
e ele ficou cheio do Espírito Santo. E Pedro, que aprendeu com Jesus, se encheu tanto do Espírito Santo que as palavras de Pedro eram cheias de Deus. E a vontade que Pedro tinha era sempre de permanecer transbordando do Espírito Santo. E dos grupos que andavam com Jesus, do grupo de 8 e do grupo das pessoas, haviam grupos que não queriam nada, não queriam nem orar, não queriam nem vigiar, não queriam nem estar para fazer. E o grupo dos 8, que com o tempo, 3 que se destacaram passaram a ter um relacionamento com o Espírito profundamente como Jesus esperava. E nesse relacionamento causava sempre essa vontade de estar no templo, essa vontade de estar orando a Deus, intercedendo para curar, para expulsar os demônios que atormentava a alma do ser humano. Mas só que Jesus, quando estava ensinando, não obrigava ninguém a querer vigiar. Jesus, quando estava ensinando, não obrigava ninguém a querer orar. Jesus apenas deixava o exemplo, mostrava um exemplo. E quando Pedro e João ele vai subindo para o templo, esse templo que era um lugar de oração, porque Pedro e João poderiam também orar sem ser no templo. Poderiam também orar fora do templo, aonde eles estavam. Mas eles tinham o desejo de estar dentro do templo para receber a resposta de Deus. E o que aconteceu é que, quando eles vão para esse templo, um templo que tem nove portas, e havia em uma dessas 9 portas um homem coxo, que quando Jesus estava na terra, esse homem ele não aproveitou a oportunidade de ser salvo, de ser curado. Porque quando Jesus estava na terra, esse homem tinha 7 anos de idade. E Atos 4, 22 vai dizer que esse homem tinha cerca de mais de 30 anos de idade, já quando Pedro e João vai ao templo. E acontece que esse homem coxo nunca se importou em pedir a sua cura. E esse homem coxo nunca se importou em sair daquela situação. Nunca veio palavras da sua boca de pedir oração, de pedir que alguém lhe estenda a mão. Mas só vinha palavras de pedir moedas, de pedir esmolas. E o que aconteceu é que ele ficava nessa porta formosa, cerca de 25 metros de altura, e essa porta ela era de bronze, e o sol, quando batia nessa porta, brilhava, e essa porta ela chamava a atenção. E quem estava na frente dessa porta também chamava a atenção. Mas só que as pessoas que estavam indo ao templo estavam precisando de alguma necessidade.
estavam precisando de uma resposta de Deus. Estavam precisando de uma ajuda. Estavam precisando se abastecer. Estavam precisando se envolver, se encher do Espírito Santo. Mas o coxo que estava na porta ainda não tinha essa visão. Não tinha esse aprendizado. E o que acontece? Acontece é que quando eles vê dois homens se aproximando, Pedro e João, ele começa a se preparar para pedir. Ele começa a se preparar para querer algo que era passageiro, algo que era apenas uma necessidade passageira. E o lugar desse homem coxo que se encontrava nessa porta formosa era o lugar do seu dia a dia, era o lugar do seu ganha-pão diário. O lugar que esse homem se encontrava nessa porta era o lugar de todos os seus dias da sua vida. Era o lugar que ele sempre estava escravizado por pedir moedas, por pedir esmolas. Todas as pessoas que entravam naquele templo, apesar que todas iam para orar, mas ninguém o estendia a mão. Mas ninguém o estendia o braço para esse homem. Entravam muitos, passavam muitos. Ele precisava sempre de moedas para se alimentar, para comprar o seu pão diário. E a Bíblia vai nos dizer que Pedro e João, eles vão tão cheios que ele diz para esse homem que não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho isso eu te dou. E Pedro diz para esse coxo: olha para mim, olha para nós. O coxo jamais esperava que alguém iria mandar ele olhar nos olhos. O coxo jamais esperava que alguém iria olhar no fundo dos olhos dele e iria ordenar uma palavra de Deus, e iria ordenar uma palavra de vida, e iria ordenar uma palavra de ajuda, uma palavra de mudança, de restauração. Aquele coxo foi restaurado, não esperava ser restaurado. Nunca mais ele ficou na porta formosa. Nunca mais ele voltou para gastar o seu tempo em coisas que são passageiras, que não preenche, que não dá vida. Quando ele recebe o poder de Deus, e quando Pedro diz: olha para nós, nós somos ministros de Deus. E a atenção dele fixa nos olhos de Pedro. E Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: e o olhar do coxo estava interessado em moedas. O coxo estava interessado todos os dias em apenas moedas e moedas e mais moedas.
para juntar, para acumular, para depois que estiver com bastante moedas, ir para gastar, ir para comprar, e depois, no outro dia, voltar de novo. Mas acontece que além desse dia a dia, desse coxo, glória a Deus, a sua vida foi restaurada de uma vez por todas e nunca mais ele foi o mesmo. Porque eu digo que nunca mais o coxo foi o mesmo, porque o coxo ele recebeu a cura e a Bíblia diz que ele pulava e ele entrou dentro do templo dando glória e louvando a Deus. Pedro passa e convida o coxo para orar também. O coxo entra tão alegre nesse templo que ele começa a pular. Ele começa a agradecer a Deus. Ele começa a sentir o desejo do seu coração que nunca sentiu antes. Que nunca alguém falou isso para ele. Não tinha ninguém que eu entregasse uma palavra de vida, uma palavra de restauração. Quando ele entra dentro daquele templo, todos ficam com os olhos fixados no coxo. Isso causa um desconforto, porque ele fica um pouco nervoso. Ele observa os olhares das pessoas. E aí a multidão começa a se aproximar de Pedro e João. E começa a dizer: Pedro e João, o que aconteceu? Você curou, você restaurou o coxo? E começam a dizer que foi Pedro. E começam a dizer que foi João. E acontece que Pedro ele fala para a multidão que foi através do poder de Deus. Quando Pedro ele lança a palavra de Deus sobre a vida desse coxo, ele não andou imediatamente. E o que faltou para o coxo andar? O que faltou? O que faltou foi estender a mão direita. O que faltou foi estender o braço forte. O que faltou foi a determinação e a fé que aquele coxo iria andar. Faltou a ousadia de Pedro. Pedro o colocou de pé. O que observamos aqui é que esse coxo, ele precisava de ajuda. Mas não era ajuda de moeda. Não era ajuda de esmola. Isso ele já fazia constantemente. Ele precisava de algo diferente. Ele precisava de uma coisa que viesse de cima. Ele precisava de uma coisa que viesse de alguém que tivesse a presença de Deus, que tivesse o Espírito Santo. Ele precisava do poder de Deus. Ele não precisava de coisas de homens terrenos. Glória a Deus. Ele precisava de uma mão direita, de uma mão ajudada.
E a Bíblia diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés foram fortalecidos. Pedro disse: olhe para mim, receba o que é oferecido de Deus. Creia no nome, esforce-se para sair andando, aceite, dê um salto, pule de alegria, porque agora você é uma nova criatura. Podemos ver a mudança do Espírito Santo na vida de Pedro e João, que saíam em busca de curar, de restaurar, de dar nova vida. E isso só aconteceu porque Pedro e João, eles decidiram também mudar de vida. Eles decidiram crer no nome de Jesus. Eles decidiram obedecer a palavra de Jesus. Por que Pedro decidiu obedecer? Porque quando Pedro estava pescando, Jesus ele lançou uma ordem para jogar a rede do lado direito. E ele obedeceu. E todas as vezes que alguém obedece a palavra de Deus, a ordem de Deus, sempre essa pessoa está sendo preparada para uma chamada agradável para Deus. Era isso que acontecia. Que Deus abençoe. Que possamos nos encontrar sempre com Pedro e João das nossas gerações. Que possa surgir muitos Pedros e muitos Joões. Porque nesse templo estava cheio, lotado, mas precisava de poder. Na porta do templo tinha muitos apenas interessados em parar, tomar sua atenção, em pedir algo. Mas chegaram 2 homens para mudar a vida do coxo. 2 homens que saíram determinados a mudar a vida de alguém que estava preso, sem poder andar, precisando, dependendo de alguém. Amém? Que Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Que Pedro ele alcance o seu coração. E restaure toda a estrutura da alma. Para que você venha se alegrar, entrar no templo. Não ficar que nem aquele coxo fora do templo, mas entrar, ser convidado e participar para também sentir a presença de Deus. Amém?
Deus abençoe. Até outro dia, se assim Deus nos permitir. Fica na paz.